salva de palmas. Pablo Marçal e Carol Marçal. Cadê? Fala, gente. Vamos tá treinado, né? Obrigado, viu? Fala, gente. Tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? A gente tá Hoje de- as coisas são invertidas. Por quê? Quem vai pôr eles para treinar não é a Lud e o Adonis, somos eu e você. Aí sim. Agora quer ser Iron Man? Pode tomar os lugares de Fiquem vocês, à vontade. gente. Vamos lá. Você quer falar de quê, Carol? O que você acha? Como é que você fez um caipira prosperar? Boa. Como que você... Primeiro, como é que você topou, né? Namorar com um quebrado. E o que você via? Porque eu não via que ia dar certo assim não, sabe? Eu queria que você falasse isso. O que é que você viu? Deus falou com você? Não sei o que foi aí, porque... Eu tenho certeza que se não fosse a Carol, eu não teria prosperado do jeito que a gente prosperou. Eu lembro que eu queria um caminho, e aí, por conta da Carol, meio que eu fui obrigado a pegar outro caminho. Mas eu queria te ouvir. Eu confesso que quando eu olho foto dele, quando eu conheci, eu falo assim, aonde que eu estava com a cabeça? Será que eu estava passando bem? E quando você me conheceu, eu tinha a cara que o Lourenço tem hoje. Você acha? É, igualzinho. Não, amor, É ele igual- está muito bonitinho. Ele não é bonitinho assim, não. Não, não concordo. É igualzinho. Mas sabe, esses dias eu vi uma cena no filme, que na hora eu parei e liguei para ele. Eu falei, eu preciso te falar essa frase que eu acabei de ouvir, porque eu me identifiquei muito com ela. A partir do momento que o Pablo me escolheu, porque ele que me viu primeiro, não tinha outra opção. A partir do momento que eu fui escolhida por ele, não teve outra opção para mim. Porque esses dias ele me perguntou, por que você me escolheu? Eu falei, não fui eu que te escolhi primeiro, foi você que me escolheu. E naquele momento que você olhou para mim, você falou assim, eu vou casar com ela. Ali não tinha outra escolha para mim. E sabe, falta muito isso na vida dos casais. As mulheres se sentirem escolhidas, amadas, cuidadas, pertencentes. Por um instante eu pensei assim, nossa, será que... Porque, de fato, gente, se olhar para as coisas naturais, não tem motivo de eu ter escolhido o Pablo. E eu já me peguei pensando, por que eu escolhi o Pablo? E no primeiro momento me veio essa ideia, eu compartilhei isso com você, eu falei assim, nossa, eu acho que eu escolhi ele, talvez porque eu estava num estado de carência. Apesar de ser muito nova, né? Mas é porque adolescente é um perigo, né, gente? Misturar os sentimentos. Para quem não sabe, a gente se conectou, eu tinha 16 anos, ela tinha 15. A gente era muito novo. E eu falei, nossa, eu acho que eu me apaixonei porque ele me viu, ele me notou, ele deu valor a mim. Mas por um instante me veio aquele sentimento, nossa, será que foi porque eu estava carente de alguma forma? E aí o Senhor me trouxe essa outra visão, falou, não era porque você estava carente. É porque de fato eu coloquei alguém para te enxergar da forma como você é. Da forma como alguém nunca tinha te enxergado. E foi esse amor que te alcançou, não foi a carência que te alcançou. Foi o meu amor através da vida dele. E por que compartilhar isso? Não é para, de alguma forma, nos gabar da nossa história. Mas eu acho que isso é muito válido para restaurar casamentos. Isso é muito válido para dar manutenção no nosso casamento. Isso é muito válido na instrução daqueles que têm filhos. Um pai de uma menina. O meu pai, depois que eu me casei, o meu pai ele é 10 anos mais velho que a minha mãe. E depois que eu me casei, eu não sei se você sabe disso, ele
falou para minha mãe que o maior medo dele era que eu encontrasse um homem muito mais velho, porque era a história dele. Um homem, sei lá, 20, 15 anos mais velho que eu. E eu me apaixonasse e perdesse a cabeça. Então, pai nenhum quer ver a sua filha sendo, de alguma forma, enganada ou conduzida de forma errada, não é verdade? Quem aqui são pais de meninas? Você quer que a sua filha faça uma escolha firmada na verdade, naquilo que é bom para ela, naquilo que é correto. Então, eu acho que essas são estratégias que a gente nunca pode deixar. São táticas de guerra, eu vou dizer assim, que a gente nunca pode deixar se perder no nosso casamento. Esse exercício, né, depois de 22 anos, a gente ainda para e a gente ainda faz essa pergunta: por que eu me apaixonei por você? Por que eu te escolhi? E eu creio que hoje é um dia muito importante para a gente fazer isso. Talvez faz muito tempo que você não faz. Você nem se lembra mais. Porque com o passar do tempo a gente vai vendo só os problemas, não é verdade? A gente esquece as virtudes. A gente esquece o porquê a gente se apaixonou por aquela pessoa. Então eu falo isso, que eu te escolhi, porque você me escolheu primeiro. E a partir do momento que você falou assim, não, é você, já não tinha mais jeito para mim. Fui escolhida por você. Agora tem uma outra questão. Eu não olhei para a condição dele. Eu olhei para o coração. Não me interessava se ele tinha, se ele não tinha dinheiro, o que tinha. Mas eu vi um coração correto. Eu vi um coração honesto. Meu pai falava o seguinte: filha, homem não precisa ser bonito. Ele precisa ser honesto e trabalhador. Isso naquela época, amor. Sei. Depois que você prospera, vocês estão rindo, mas vocês são feios. Depois que prospera, que você faz uma harmonização, põe uma orelhinha para trás, que eu fiz tudo. Esse pacote vem com a prosperidade. Porque às vezes você fala, cara, eu não consigo apaixonar nesse homem, tanto que ele é feio. É porque a paixão é química. Não sei se você sabe, mulher, mas eu acho que mais do que prosperar, um homem quer paz dentro de casa. E você pode ter tudo. Pode ter iate, pode ter helicóptero. Se chegar em casa e tiver alguém igual a goteira lá em Provérbios, você vai ter paz. Então a paz do travesseiro. Você pode comprar um travesseiro chinês de 17 centavos. Mas se você tiver a paz do travesseiro, você dorme tranquilo. E casamento. Quem construiu isso na base da paixão fez um péssimo negócio. Porque paixão é química e dura 24 meses. É por isso que os casamentos não duram. Acho que foi Dostoiévski que falou que para ter alguém apaixonado numa relação tem que ter um idiota no mínimo. Para ter dois apaixonados precisa de dois idiotas. Porque a vida não é construída por paixão. A vida é construída por decisão. Amar é atitude. A paixão ela é química. Aí tá, mas eu quero ter paixão pelo meu cônjuge uma vida inteira. Então vocês vão ter que viver níveis diferentes. Descobri isso esquiando com a Carol há uns 2, 3 anos atrás. Ela, né, sempre muito precavida, nunca animou de fazer as doideiras assim que eu faço. E aí um dia ela acordou, pôs o esqui no pé, mal sabia esquiar, falou: eu vou com você para fora da pista. Esquiar fora de pista é um pouquinho perigoso, no meio das árvores, em double black. Tanto que a última vez eu meti a cara na árvore, né? A Carol foi fazer a última vez agora lá na divisa com o Canadá, acho que foi em Stowe. Quando a gente foi descer, a Carol bateu violentamente numa árvore. Eu arrependi de ter apresentado a neve para ela. E aí eu olhando de longe, ela tremendo, e eu falei: putz, mano, quebrou tudo. Aí eu cheguei perto dela, ela estava rindo. O que foi que você está rindo? Ela falou: que loucura. Ela acabou machucando, mas ela é outra pessoa. Não sei te explicar, cara. Ver a Carol fazendo as doideiras radical, acionou paixão. Paixão não é uma escolha sua, tá? Ela é química, tem a ver com frequência nova. E aí até quero trazer um cuidado para você, né, em relação ao casamento, porque você pode apaixonar por outra pessoa porque vocês não estão esforçando em atingir novos níveis. E o cérebro, com tanto ataque dopaminérgico,
Vocês têm que saber que todo mundo aqui é vulnerável. Se não souber disso, fica todo mundo na hipocrisia, fingindo que está tudo bem. E não está tudo bem. E aí, na hora, a Carol, ela não gostou do que eu falei. Eu falei, Carol, eu tenho que te falar algo. Te ver fazendo coisa nova estimulou meu coração quimicamente. Aí depois fui conversar com todos os sócios que estavam juntos, eu falei, nós somos obrigados a crescer para que o outro se apaixone em nós de novo. A paixão vai durar 24 meses, vai passar. Então você tem 24 meses para subir de nível de novo. Descobrir isso quimicamente foi tão bom para mim, mas estou falando sério, foi extremamente bom para mim. Porque eu percebi que os tolos, eles querem que a química dure para sempre, e não vai durar. A decisão é diária. O amor é atitude. Então, vocês vieram numa conferência de casais, vocês precisam de estar perto de casais que são de verdade, porque eu e essa mulher aqui, a gente só tem 4 filhos por conta das pessoas que a gente andou na igreja. Porque a gente queria ter menos filhos. Engraçado é que a gente até brinca com esses amigos, eles deram um golpe em nós. Porque eles falavam que queria ter 4 filhos, e eles tiveram só 2, e só a gente teve os 4. Eles queriam ter 3. E acabou que não... ficou com 2. Ficou com 2, o máximo com 3 e a gente com 4. E a gente vai, com a fé e a perseverança, a gente vai ter 5. Amém? Fala no microfone, amém. Respira. Eu vou respirar. Cadê o amém? Amém? Amém. Sabe o que está acontecendo? Eu conheço a Carol adolescente, e aí a gente, na nossa fase adulta, quando a gente virou adulto, ela já ficou grávida. E aí ela ficou 12 anos mexendo só com um menino no peito ou na barriga, ou pequeno, e loucura. E aí a gente não teve mais filho ainda, porque a gente está curtindo nossa fase de adulto ainda, que a gente começou a ter ela de novo. Porque a gente não... Só que os 40 chegou, só que a gente está né? com 39 e você vai fazer 38? É? Você acha que eu não sei, né? E aí, o que a gente quer passar para vocês? A gente não veio dar palestra, a gente veio dar só uma pílula. Paixão é química e é culpa sua se você não está apaixonado. Tem um vídeo que está circulando na internet que se alguém fazer esse corte aí e postar para mim. Você pega uma pessoa que não quer e multiplica por 1, dá quanto? 0, né? Aí a pessoa não quer e multiplica com o seu esforço, 100. É igual a quanto? 0. Aí você pega uma pessoa que não quer e você põe 1 milhão do outro lado. É quanto? É interessante que não adianta o tanto de esforço que você tem. Se o outro não quiser, vai ser 0. Porque o casamento é uma multiplicação. E agora mudando aqui, esse negócio aqui sempre mexeu comigo. A gente viu isso aqui na adolescência, 1 vezes 1 é quanto? 1. Casamento é quando a multiplicação é concluída. Aí você pega uma pessoa que é só uma fração de gente ainda, multiplica por uma outra pessoa que não é completa, vai dar um resultado assustador. Quando você pega uma pessoa plena e ela casa com uma pessoa que ainda não é plena, ela é 1 vezes 0,5, o resultado dos dois juntos é 0,5. 0,5, ou seja, quem ainda não é pleno, casou com quem não é pleno, tem um milagre matemático na vida dos dois. Os dois valem menos do que cada um individualmente. Olha que loucura. Então a matemática, ela contempla uma coisa no casamento. Quer ser um de verdade, ter unidade, tem que ser pleno. Ela plena e eu pleno. Vou dar um exemplo. A Carol, ela era muito dependente emocional de mim. E eu ainda sou. Eu não. preciso tratar. Não, todo dia eu tenho que... Então, esses dias eu sonhei, tipo essa semana. Eu falei que eu sonhei assim, eu sonhei exatamente isso, que eu estava... No sonho eu falava para mim, não, você não precisa falar com ele sobre isso, você pode decidir sozinha. E por que eu estou falando que eu ainda sou? Porque é um pouco constrangedor a mulher assumir isso. Só que eu creio que há cura onde há a vulnerabilidade. Então, é uma coisa que eu me esforço todos os dias para não ser dependente do Pablo. A pessoa não deixa a gente morrer em paz. Se você morrer, eu te mato. Você quer sair, não pode, porque o que eu fiz? Mas isso é o natural amor de casamentos, aonde a mulher se sente segura.
Que Você a vai ter, matemática? casamento, ele sempre vai ter algo a ser tratado. Sempre. Porque se a mulher não tem segurança do marido, ela não vai ter essa dependência. Mas Essa aí vai ser senhora- uma balança Essa desregulada. senhora, no começo, ela não queria sair de casa. Eu ligava para as amigas para falar, tira ela de casa. Alguém, você estava querendo que sua mulher saísse? Sim, porque quem não sai não deixa o outro sair. Entende ou não? Quando a gente pergunta para ela se eu não lavava o banheiro, se eu não Trocava a fralda de menino. trocava a fralda de menino o tempo inteiro, era só nós dois, pô. Não tinha ninguém para fazer isso pra gente. E aí o que aconteceu? A gente andando com casais diferentes, no nível superior, hierárquico e financeiro, a gente começou a perceber que a vida deles era diferente da nossa. Eu lembro até hoje, quando eu ouvi um cara chamado Juliano Marçal, que não é meu parente, mas é um grande amigo. Ele falou, eu não quero ser babá mais. Eu não quero trocar fralda. Aí agora tem mulheres aí que já vão ficar pistola, ficou ouvindo. Eu quero ser pai. Aquela mensagem entrou tão forte no meu coração que eu falei, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Entrou no coração dele com alegria e entrou no meu com ódio. Porque eu falei assim, eu não acredito que essa Que eu doutrina perdi uma babá. vai de ser luxo. implementada na minha casa. Aí o que acontece? No seu estado que você está agora, você não vai concordar com o que as pessoas estão falando, no que está no nível de cima. Mas aquela mensagem entrou, eu falei, eu vou lascar o bambu, eu vou trabalhar para nunca mais eu ser babá. E aí, eu não quis colocar isso nas costas dela. Eu falei, a gente vai colocar uma babá para resolver isso aqui. E às vezes você pode achar um absurdo, tá tudo bem. Mas a gente chegou a ter esse nível de vida que a gente tem com 11 colaboradores fazendo as coisas da nossa casa. Porque eu decidi junto com a Carol de ter um hotel 8 estrelas em casa. A gente já foi no hotel mais caro do mundo, em Abu Dhabi. Aqueles hotéis de Dubai também, já fiquei alguns lá. Mas uma coisa eu percebi. Quando a gente determinou que a nossa casa ia ser o lugar mais luxuoso da terra, nem o hotel de Abu Dhabi ganha da nossa casa, né? Não tem lugar no mundo que a gente foi, nem com diária de 55 mil reais, que chega perto da nossa casa. A gente priorizou a casa, então eu queria dar alguns comandos para vocês. Primeiro, busque ser uma pessoa plena. Dá um jeito de andar com casais que estão um nível acima de vocês. Homens, nós somos muito ignorantes. A gente não gosta de ouvir que a nossa esposa está falando que alguém é melhor que a gente. Essa aqui falava, eu queria sumir. A gente começou a andar com gente rica, a Carol é testemunha, e eu queria ir embora de perto desse povo. Eu achava eles muito nojentos. Eu não suportava a história de bolsa, de Disney. A gente nunca tinha ido nos Estados Unidos e a gente ia nas reuniões da igreja, o povo ficava falando, porque toda reunião era uma encheção de saco, um negócio de dinheiro, e pobre não suporta essa conversa. Aí eu lembro de descer um dia e falar, eu não venho mais nessa reunião. Eu ia lá como uma paz, a gente na nossa Space Fox preta, lembra? Essa pobreza vai sair de dentro de você, em nome de Jesus. E é uma declaração que eu não via de provocação, não via de alguém soberbo. A Carol vinha, comparada a mim, ela veio de uma família que era batalhadora, mas já era multimilionária, né? Ela não gosta que fala, porque fica parecendo que ela é filha de rico. Mas, comparada a mim, eu era pobre. E eu nunca suportei esse povo rico, velho. Então, como você não suporta, não tem como você prosperar. Ainda bem que essa senhora entrou no meio do caminho. Engraçado é que essa senhora que não é gastadeira, nunca foi. Uma pessoa que tem que ficar ligando para ela e falando, pelo amor de Deus, compra. Ela não é a pessoa que está importando. Fica imaginando, se tivesse casado com a pessoa errada, eu já era pobre já. Só que aí que está o detalhe. A gente pegou um papelzinho, podia ter trago aqui o papel, né? A gente fez um feedback um para o outro em 2007 e ela achou isso lá em casa. Eu coloquei tudo que eu achava maravilhoso nela e os defeitos. Eu fiquei emocionado que os defeitos mexeu comigo, era muito defeito. Eu nunca imaginei que era aquele tanto de defeito, Carol. Mas as qualidades eram mais. Não, as qualidades maravilhosas, mas eu não imaginava que você com 16 anos Maturidade, né? tinha aquele tanto de defeito. Nossa, na minha que cabeça tanto de não, maturidade. não entra. Eu fiquei lendo o papel, falei, vou ver esse trem depois. Eu acho que eu estava doido. É o tal da paixão, né? Você casa com os defeitos da pessoa sem ver. Mas a gente fez isso e a gente foi melhorando nosso relacionamento. Então, a terceira coisa é você relacionar tudo que você vê de bom na pessoa e tudo que você vê de ruim. Isso tem que ser tratado. E a gente em 2007, eu lembro até hoje, a gente sentou assim, ó, no chão. Fiquei quietinha, filho. A gente sentou assim e eu li, ela leu, ela escreveu e eu escrevi. E eu lembro até hoje da gente sentado no chão,
falando disso. 2007. Então nós estamos falando de 19 anos atrás. É isso? É. A gente tratando isso e sempre fazendo, né? Andar com casais que estão no nível acima vai obrigar vocês. Ontem eu estava na minha sala. A gente tem um prédio de 19 pavimentos ali, onde fica só as nossas empresas, né? Esse prédio aqui é só de evento. Tem nosso outro prédio onde fica outras empresas principais e o outro prédio onde ficam os nossos sócios. E no nosso andar, que é o último, a Carol tem um lado lá, tipo, 300 metros quadrados é a sala dela, e o meu, uns 350 metros. E aí ontem, Carol, eu estou sentado lá sozinho, fiquei olhando e pensei, que bosta, para que eu fiz uma sala desse tamanho? Aí eu quase te liguei para falar disso. Por que eu fiz uma sala desse tamanho? Aí veio no meu coração, para que você tem um carro que você tem? Para que você tem um helicóptero? Para que você mora aqui? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Aí eu ri e falei, eu fiz uma sala desse tamanho para mudar o jeito de pensar. Por quê? A gente não faz as coisas por necessidade, a gente faz para crescer. A gente não precisa ficar se desafiando o tempo inteiro para continuar sendo a mesma coisa. O desafio é para te expandir. Então andar com casais e estar com pessoas que te incomodam, que geram uma crise em vocês, vai transformar a vida de vocês. Isso é certeza absoluta. Pega depois, dá uma olhadinha naquele gráfico, naquela conta ali, naquela fórmula. Quem ainda não é pleno, para ajudar o outro a se tornar pleno. Então, eu era uma ignorante, apesar de quem convive com a gente não imaginar, porque a Carol, quando a gente era namorados, eu gritei com ela. Eu lembro o jeito que ela tratou isso. Você nunca mais vai gritar comigo, senão mesmo gostando de você, nunca mais quer olhar na sua cara. Eu aprendi com meu pai a gritar com os outros. Mas depois que essa menina falou para mim, que ela tinha 17 anos falando isso para mim. E eu com 18, eu lembro até hoje, na hora que ela falou, o choque que eu tomei. Porque para mim era normal, eu assistia alguém gritando com outra pessoa na minha casa. E aí eu cortei isso. Mas eu era um poço de ignorância. Mas por causa dessa mulher eu fui sendo moldado. E aí comecei a ser mais afável, mais agradável. E isso eu aprendi foi com ela. Eu aprendi muita coisa com ela, mas muita. E eu sugiro que você, depois de um evento desse, tome decisões. Outro conselho que eu quero dar: existem casais que vocês têm dó, que vocês não podem andar com eles, senão eles vão rebaixar o emocional de vocês dois. Tem pessoas que não querem mudar, não dá para andar com elas. Quem não quer mudar, quem vocês ficam com a coisa de dó. O que é a dó? A dó é um sentimento que você não ajuda a pessoa, mas acaba se atrapalhando. Então a pessoa não quer progresso, ela não quer nada, você tem que deixar ela no nível que ela está. Se você prosperar, saindo de perto, e ela quiser depois retomar essa amizade, ela volta, vai lá e pede ajuda. Aconteceu com a gente. Então esses são bons conselhos que eu dou para vocês. Em relação a isso que você está falando, eu acho que todos nós, a gente passa por um estado de orgulho muito grande. E no casamento isso também acontece. No casamento, se você não reconhecer que você precisa aprender com outros casais, você não vai desfrutar plenamente daquilo que Deus tem para o seu casamento. A gente passou por isso, nesse exemplo que o Pablo contou. Nós começamos a andar com casais que estavam muito longe da nossa realidade. A prosperidade, a mentalidade era muito diferente daquilo que a gente vivia. A mentalidade sempre é maior que a prosperidade. Todo mundo repete comigo, fala assim: a mentalidade é obrigatoriamente maior que a prosperidade. Então é aí que está o detalhe. Essas pessoas aceitavam a gente andar perto delas porque a gente queria crescer. Por isso que eu falei, quem não quer crescer, não dá para você gastar muito tempo com essas pessoas. Vai lá, ajuda, não estou falando para abandonar não, tem que dar uma cesta básica, dá, mas não adianta você gastar tempo útil da sua casa com gente que não quer crescer. Você vai rebaixar, você tem que sentir crise o tempo inteiro. Mesmo hoje eu fico tomando atitudes para sentir crise. Até o lugar de colocar um dos nossos aviões, eu coloco o avião no lugar mais caro do que precisa só para sentir crise. Para olhar o avião do cara mais rico que o meu e falar: que bosta, meu avião é o cachorro do outro avião, não é possível. Andar no desconforto, né? Porque andar com essas pessoas era desconfortável. Era muito mais confortável andar com as pessoas que a gente estava acostumado a andar. Que a gente podia ficar à vontade, relaxada perto delas. Com essas pessoas não.
A gente ficava em alerta o tempo todo. Peraí, que conversa que está tendo aqui? Como que comporta nesse ambiente? Que tipo de conversa é essa? E por que eu falei do estado de orgulho? Porque o Pablo, ele relutou para andar com essas pessoas. Ele foi porque eu me posicionei. Ele passou muito tempo sem querer. A gente indo à igreja, é uma igreja em células, ia aos cultos, mas ele não queria de jeito nenhum participar das células. O que é a célula? É um grupo pequeno, é intimidade. Não, eu cheguei num patamar que eu não confiava em ninguém mais, todo ele mundo não era queria, hipócrita, tinha se todo mundo decepcionado. capeta. E aí, eu estava feliz com isso, inclusive. Eu ia só na igreja assistir o culto assim, tá errado isso aí. E mesmo assim eu falei, mas o capeta não me tira daqui não, eu vou ficar pelo menos na igreja. Só que falasse de gente, para cuidar de gente, para mim todo mundo é hipócrita, aquela merda, né? Conheço essa senhora, ela vai lá e me encher no saco. Vamos para a reunião. Reunião de quê? Dos hipócritas? Você pensa um cara amargurado, chateado, decepcionado, pobre, com certeza que não ia dar nada certo. Ela vai e me enfia nessas reuniões. Quem que tinha nas reuniões? Eu achei os caras que não era hipócrita, que era rico, que amava a Deus. Loucura. Esses movimentos meus de acordar de madrugada, eu não aprendi de coach, eu aprendi foi na igreja. Então eu louvo a Deus por ter pessoas que deixaram a gente entrar na casa deles. Eu sempre sou tomado por gratidão por ter sentado em mesas e acessado casas. Ontem eu tive uma reunião bem importante para ir no Palácio Tangará. Um negócio muito top que alguém da política me chamou para estar lá. Mas na hora que eu lembrei que a gente tinha uma reunião de célula do nosso condomínio, só com famílias que moram no nosso condomínio. Eu tinha deixado o helicóptero no ponto para ir. Eu falei, vou lá rapidão, mas não sei o que. Aí meu coração, não vai nesse tipo de coisa não. Vai naquilo que você consegue abençoar as pessoas. Lá você vai ficar querendo lutar com gente que nem quer te ouvir. Entra na casa de alguém que você nunca entrou. Fala uma palavra que você nunca falou, que lá tá com o coração, todo mundo está com o coração aberto. Aí eu só mandei recolher o helicóptero, porque o helicóptero quando você quer sair, você pede para ele ficar do lado de fora, arrumadinho, prontinho para decolar. Guarda esse helicóptero aí, eu vou naquilo que eu sempre odiei. Ou seja, se não fosse a Carol, e aí mulheres, eu queria passar um comando para vocês. Não tenta regular seu marido. Vocês vão sair daqui e vai ficar assim, o papo falou, a fogaça falou. Seu marido vai fazer de pirraça o contrário. Você tem sabedoria para pegar nos cocos dele, apertar e girar. Eu sei que resolve os negócios. Você não precisa ficar fazendo de outro jeito. Eu não entendo. Por acaso você não sabe que anjos caíram porque mulheres derrubaram anjos? Lá em Gênesis 6:3 diz que anjos desceram à terra e pela formosura das mulheres entraram nelas e tiveram os homens poderosos da antiguidade. O que significa isso? Mulher teve o poder de tirar nós do Éden, mulher derruba anjo, mulher tirou a força do cara mais forte de todos. Você acha que a culpa é nossa? Sim. Para te lembrar algo, se você é o ser mais importante que Deus criou, por que você ainda vive uma vida infeliz e ainda acha que vai mandar nesse homem? Você tem o poder de resolver de outro jeito. Só as mulheres, repitam assim comigo, se mulher derruba anjo, coitado do meu marido. Ou seja, se a mulher entender o que Deus criou nela, coitado da gente. Vocês têm que entender isso, meninas. Então, use esse evento para ser um divisor de águas. Vá andar com famílias que estão aonde você quer viver. Tem gente que fala, nossa, a gente quer ir para um condomínio de luxo. A gente teve um momento de gratidão esse ano. Entrando, o lugar que a gente tem em casa nos Estados Unidos é o lugar mais lindo que a gente já viu de condomínio até hoje. No nosso estilo mais rupestre, a gente gosta de um lá de Luzerne, na Suíça. Lembra que a gente falou que vai morar lá, colocar o sininho nas vaquinhas? Mas de condomínio de luxo, fechado, é o mais lindo. E eu fui nesse condomínio há 5 anos atrás, e eu não consegui imaginar um dia ter casa lá. A gente comprou a casa do Kaká, que é o último bola de ouro do Brasil, né? O Kaká da seleção. E aí eu fiquei pensando, cara, como passou rápido. Eu não acreditava numa casa dessa há 5 anos atrás, e agora a gente passa alguns meses dos nossos anos lá nos Estados Unidos. Inclusive a gente vai para lá semana que vem. O que acontece? Não dá para acreditar no que vai acontecer na sua vida nos próximos 5 anos. Não dá. Não dá. Desde que você ouça os conselhos. Agora dá para repetir a vida que você tem nos próximos 20. Desde que você continue do jeito que você estava.
Eu acho que não importa, eu acho que é importante, na verdade não importa o estágio que você está. O que a gente está querendo te dizer é, nunca se conforme com esse nível. O problema da prosperidade de muitos casais, como o Pablo me perguntou aqui no primeiro, o que a gente vai falar? Sobre casais que prosperam. E o problema da maioria dos casais que não crescem, não prosperam, lembrando que quando a gente fala de prosperidade, não é apenas financeira. Prosperidade é você crescer, é você ser abundante, independente da área. Mas o maior problema são de casais que se conformam com o estágio que está, ou com o nível que estão, e só olham para os problemas, e só olham para as dificuldades. Então a gente trouxe aqui para vocês uma situação de quando a gente ainda era tão pequeno, e a gente se colocou numa posição desconfortável. Era desconfortável estar naquele lugar para mim também, Pablo. Eu me senti inferior àquelas pessoas. Eu não sabia conversar como elas, eu não sabia a história que elas contavam. Mas a gente se submeteu àquilo. E sabe, ontem eu me submeti a algo parecido. Ele falou que a gente foi nessa célula e a gente foi recebido muito bem por uma das nossas vizinhas. E quando eu falo para sairmos do estado de orgulho, é o estado onde eu entro na casa dessa mulher que nos recebeu muito bem. E eu observo como que ela está servindo. Qual a louça que ela está usando, qual a prataria que ela está usando. Espera aí, o que eu posso fazer de diferente na próxima vez que eu receber alguém aqui em casa? Já anotei. Eu quero aqueles rechôs de prata daquele jeito. Virei para ela e a parabenizei. Nossa, obrigada por nos receber dessa forma. Da onde que é? Ah, é de um buffet, assim. Nossa, essa torta está tão gostosa. Ah, é de tal lugar aqui. Ah, compartilha comigo. Claro, compartilho. Tem muitas mulheres orgulhosas demais que nunca teriam coragem de fazer uma coisa dessa. Nunca teriam coragem de ser... Eu recebi na minha casa semana passada. Eu poderia ter sido orgulhosa e falar, não vou me submeter a elogiar quem veio depois de mim. Ou não vou me submeter a fazer algo que ela nem sabe, que é observar como que ela está recebendo. Será que ela pediu de algum lugar? Será que ela fez em casa? Será que... Como que ela está servindo a bebida? Eu observei todos os detalhes. Por quê? Porque eu quero continuar aprendendo. Eu quero continuar crescendo. E aqui eu estou trazendo um exemplo tão bobo. Mas são nesses pequenos detalhes é que a gente encontra a diferença. As pessoas veem um homem de sucesso, um casal bem-sucedido, uma família abençoada, e as pessoas acham que isso aconteceu ontem. Pessoas que andam até próximas a nós, a gente tem que lembrar constantemente, gente, isso daqui não começou num estalar de dedos, um belo dia, prosperou. Apesar de ter acontecido rápido, né, Pablo? Quando brotou para fora da terra foi rápido. Mas os anos que a raiz cresceu e cresceu e cresceu, ninguém sabe, ninguém viu. Então, às vezes as pessoas chegam e elas querem alcançar isso na nossa realidade de hoje. Se você vê as redes sociais hoje, está tão bonito de ver, contém ironia. Conheci a Carol em 2004. Amor, deixa eu terminar. Mas está assim, ó. Está na moda agora falar mal das pessoas que prosperaram e das pessoas que cresceram. Então a moda agora é falar mal de Alphaville, falar mal de todo mundo que mora aqui, é falar mal de todo mundo que faz evento, é falar mal de todo mundo que conseguiu fazer algo diferente. O cara fala mal de quem está no céu, imagine em Alphaville, vai falar mesmo. Exato, por quê? Porque as pessoas criaram uma expectativa, não quiseram investir 1, 2, 3, 4, 10 anos da sua vida em um plantio. E aí o que eu faço? Eu me frustro, eu vou falar mal da outra pessoa. Que nós não sejamos essas pessoas. Sabe, se você não estiver disposto a investir o tempo que é preciso, muitos casais não vão sair daqui hoje com um casamento completamente transformado.
Mas com uma semente nas suas mãos, eu tenho certeza que você vai sair. E é você que vai decidir em qual solo você vai plantar. Se você vai deixar jogada à beira do caminho, se você vai deixar no meio dos pedregulhos, entre os espinhos, ou se você vai colocar num solo fértil, que vai frutificar. Então que hoje o orgulho dentro de nós seja desconstruído. O orgulho de desentender e falar assim, não, mas eu não vou pedir perdão, porque é sempre eu que tenho que pedir perdão. Falar, não, dessa vez eu não peço. Mas é orgulho de falar assim, não importa quantas vezes eu vou me aquebrantar. Porque o mais maduro da relação é o que se arrepende primeiro. É o que pede perdão primeiro. Então, o meu desejo hoje é que vocês entendam que essa prosperidade que você almeja, na sua vida, nas suas finanças, na paz que reina sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, ela começa com a quebra do orgulho, com a queda da soberba. Só quando a gente entender isso, é que de fato a gente vai contemplar verdadeiramente o fruto que a gente der. E para os homens que às vezes vieram arrastado aqui, primeiro parabéns, que mais que você ainda é um jumento, você pelo menos veio. Eu te entendo, eu sou homem também. Então, às vezes você não está na vibe, você fica pensando, que merda que minha mulher quer fazer aí. Esse tipo de ambiente, igreja, uma reunião numa casa, é um lugar que tem abertura para o seu coração ser transformado. Como eu já passei por eu já fui jumento também, eu tenho maior compaixão de você. E não falo para te ofender não, falo para te falar, tem como deixar de ser brucutu, tem como deixar de ser um estúpido, tem como você receber talvez a salvação, o reino, a prosperidade na sua casa, porque a sua esposa é mais inteligente que você, é biológico isso. Alguém está ali, fala Deus, já arrumou confusão com o marido. Irmã, não faça isso. Para ter esse nível de coragem, o marido não pode estar aqui, deixa ele, só ele, eu estou batendo nele. Você tem que usar a sabedoria, levar ele para o lugar desse, para ele ouvir na lata, você entende? No fundo, você que é homem, você é extremamente perigoso e extremamente sensível. Se for perigoso demais, mata essa mulher e mata a si mesmo. Acontece isso todo dia no Brasil, sim ou não? Se for extremamente sensível, o cu começa a piscar. Então dá uma balanceadinha. Não fica nem sensível demais, nem violento demais. Usa a violência para prosperar e tranca o toba para não fazer o que essa geração está fazendo. Tá bom? É o meu momento de vingança. É porque vocês vão pegar a palavra está falando que no final dos tempos ia ser 7 mulheres para cada homem. Não acha homem mais. E os que tem parece que não presta. Entende ou não? É um pouquinho complicado. Quantos aqui já fizeram o IP? Levanta a mão, só para eu saber. Pouquíssimos. Eu quero abrir aqui, como esse evento é de casais. Primeiro uma salva de palmas para os Fogaça. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Porque eles sentiram no coração de fazer isso. E isso mexeu bastante com a gente. Que a gente acredita nisso. Se as famílias não forem fortes, a gente nunca vai ter uma nação forte, tá? A gente precisa de ter uma família forte. Senão a gente nunca vai ter uma nação forte. Então, realmente, muito obrigado por vocês estarem entrando nisso.